Salve, galera! Botafogo História ontem, hoje, para sempre! Estamos aqui, mais uma vez, Marcelão, Roberto Narral e eu, Eduardo Santos, do Santos. Pois é, Narral, essa gente sempre se acerta em algum momento. Estamos aqui para mais um episódio. Hoje um episódio de uma nova jornada, né? A gente resolveu, já há bastante tempo a gente estava pensando em mudar um pouquinho a formatação, e nós vamos hoje começar uma nova etapa, uma nova era, trabalhando sempre em cima de um tema, e a gente vai dialogar, vai discorrer em cima desse tema, ou desses temas. E o tema que a gente escolheu para abrir essa jornada é bastante legal, bastante interessante. Há uma invencibilidade que o Botafogo, até hoje, né, ele é detentor, é um dos recordistas, vamos colocar dessa forma, da maior invencibilidade do futebol brasileiro. 52 jogos. Você já deve ter ouvido falar isso várias vezes. Só que a onda é o seguinte, a gente vai contar uma série de detalhes a respeito dessa marca, uma marca histórica, mas que, infelizmente, não deu nenhum fruto, vamos dizer, um fruto mais positivo em relação a títulos, a conquistas, enfim. Esse é um dos detalhes que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Beleza? Bom, vamos começar essa jornada lembrando uma pequena contextualização sobre essa invencibilidade. Ela durou praticamente dois campeonatos brasileiros inteiros, né? O campeonato de 77 inteiro, de cabo a rabo. O Botafogo saiu da competição invicto. E aí, imediatamente, então, CBD ela coloca uma nova competição, que seria o quê? Um novo Campeonato Brasileiro. Opa, por quê? Porque era 78 ano de Copa do Mundo, e sempre que tinha Copa do Mundo, a entidade fazia uma inversão, normalmente fazia uma inversão no calendário. Então, termina o Campeonato Brasileiro de 77, no início de 78, e imediatamente começa o Campeonato Brasileiro de 78. E o Botafogo mantém essa invencibilidade até sua penúltima participação no campeonato, ou seja, praticamente pegou 2 campeonatos inteiros. Muito bem, antes da gente começar, e eu passar a bola já para o Narral, para ele explicar um pouquinho a respeito dessa invencibilidade, eu quero só dizer o seguinte: o Botafogo começa essa jornada invicta ainda no Campeonato Carioca, mas um Campeonato Carioca que ele já estava fora, era carta fora do baralho, estava numa confusão danada, aquele time do Camburão, né, aquela confusão, questões de disciplina, mudança de treinador pra caramba. E o que acontece? O Botafogo perde uma partida, ainda tinha uma esperança legal de chegar à conquista do segundo turno do Carioca. Primeiro turno ele brigou legal com o Vasco, mas acabou dando o Vasco. E aí tem um jogo contra o Flamengo, o Botafogo perde esse jogo contra o Flamengo. Houve várias críticas em relação a isso, porque, enfim, o treinador, que na época era o Paulistinha, e o Paulistinha assumiu o lugar do Zezé Moreira, que também pediu limpa, e o Paulistinha assume o comando do Botafogo, e tinha sido muito criticado nesse jogo, porque ele faz um sistema de 4-4-2, e barra o Dé, e o Botafogo joga com 2 atacantes. O Botafogo perde esse jogo por 2-0, e aí é a carta praticamente fora do baralho. E o que acontece? Houve um problema, como eu falei, do Paulistinha com o Dé, de disciplina, e o Paulistinha, que foi jogador do Botafogo, multifuncional jogador do Botafogo, um cara, uma figura bastante importante, ele chega para o Charles Boré, que era o presidente, e fala: Boré, é o seguinte, ou o Dé ou eu, por questões de disciplina. Aí o Boré tentou ser aquele político e tal, peraí, não é bem assim, a gente vai punir o Dé, mas não é... E aí o Paulistinha sentiu que estava sem moral e meteu o pé. Por que eu contei essa história toda? Porque assume o comando técnico do Botafogo, provisoriamente, um dos preparadores físicos, o Danilo Alves. O outro preparador era o famoso Hélio Vigio. Então o Danilo Alves assume o comando, e a partir daí inicia-se uma trajetória invicta. O primeiro jogo que o Botafogo faz é um jogo dessa trajetória, é contra a Portuguesa aqui do Rio, jogo mequetrefe, que foi uma preliminar debaixo de uma chuvarel danado, jogo horroroso, né? Eu não sei nem se Marcelo foi esse jogo. Marcelo foi, cara, esse jogo, meu Deus do céu. Não tinha nada para fazer. Não tinha mesmo. E aí parece que o campo estava impraticável. O Marcelo, que foi o jogo, ele pode contextualizar isso melhor. Enfim, o Botafogo empata esse jogo
por 1-1. Então, o primeiro jogo da invencibilidade é um empate muquirana com a Portuguesa, nossa Luzinha. A partir daí começa uma trajetória. Eu vou passar a bola para o meu brother Roberto Narral, que vai dar uma contextualizada bacana a respeito dessa invencibilidade. Diz aí, Narral. Fala, pessoal, beleza? Então, o Botafogo, ele alcançou essa marca aí de 52 partidas invictas, recorde brasileiro. Até então, o recordista era a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, com 51 partidas catalogadas, registradas. Já nos anos 70 circulava essa lista com todas essas partidas da Desportiva Ferroviária. Mas assim, sem desmerecer, com jogos contra times da cidade da capital, né, de Vitória, e também do Espírito Santo. E é um amistoso ou outro contra times de fora. Inclusive chegou a jogar contra o Botafogo. Então eles têm essa marca de 51 partidas. E aí, outros times também têm, chega de 40 e poucas partidas, São Paulo, o próprio Cruzeiro, eram as marcas da época. E o Botafogo vem e quebra todos os recordes, alcançando 52 partidas. Como o Eduardo falou, né, começa com esse jogo contra a Portuguesa, no estadual, de 77 ainda, pega amistosos em 77, o brasileiro, e depois em 78 pega o término do campeonato de 77, vem amistosos preparatórios para o campeonato de 78 e todo o campeonato de 78, praticamente, como o Eduardo falou. E interessante que nessa invencibilidade do Botafogo, de 52 partidas, que é recorde e, né, foi alcançada, entre aspas, nós já falamos isso lá em episódios passados, foi alcançado pelo nosso co-irmão ali da Lagoa, ali, eles chegaram a 52 jogos, mas eles consideram um jogo de time misto, né? E, como eu sempre falo, nós falamos aqui no programa, o Botafogo sempre considerou jogos da equipe principal, né? Lembrando que jogar com time misto era muito comum naquela época, nos 50, 60, 70, e o Botafogo também jogava jogos com um time misto naquele período. Então o Botafogo chega a essa marca. E o interessante é que dentro dessa marca do Botafogo de 52 partidas sem perder, 42 dessas partidas são partidas de campeonato brasileiro. Então o Botafogo, além de ter esse recorde de 52 jogos sem perder, ele tem ainda, dentro do campeonato brasileiro, o recorde da maior sequência invicta, pegando 42 jogos, parte de 77 e parte de 78. Começou no brasileiro no dia 16 de outubro de 77 e terminou no dia 16 de julho de 78, já no campeonato de 78. 16 de julho foi a última vitória, que foi contra o Palmeiras. Então, o Botafogo detém esse recorde que, como a mídia fala, foi igualado pelo nosso co-irmão, mas levando a sério jogos de time principal, o Botafogo recordista com 52 jogos. Dentro do Campeonato Brasileiro, só para ter uma noção de recorde, abaixo do Botafogo, com essa sequência de 42 partidas, nós temos o Santa Cruz de Recife, que também nesses dois campeonatos, 77 e 78, eles ficaram 35 partidas sem perder. E depois o Palmeiras, em 2018-19, com 33 partidas. Depois cai para 20 e poucas partidas. Em resumo, é um número absurdo. É um número absurdo. 42 partidas na sequência, é um número absurdo que tem que ser valorizado. É isso aí. Então, isso é muito legal. O Narral cita a questão do início, né, no Campeonato Brasileiro de 77 e a importância da gente lembrar como é que era o Campeonato Brasileiro em 77, 78. Cara, era no Brasil inteiro, né? Você tinha que viajar para caramba, era uma confusão de calendário. A gente já comentou aqui, né? A estrutura era outra, né? Os hotéis, aviões, então um desgaste dos jogadores.
era imenso. Comparativamente a hoje, é bem complicado a gente fazer qualquer tipo de análise, né? Era muito mais difícil, realmente era muito mais difícil. Então, quando você... Não se jogava em arenas, né? Se jogava no campinho. Em campo baixo. E, pô, campo nossa, eu estou exagerando aqui muitas vezes, porque não era nem gramado, né, o negócio. Então, assim, você ia para um estado do sul mesmo, do extremo sul, Rio Grande do Sul, e de repente você ia jogar lá em cima, lá na tampa do país. Aqui, hoje em dia, você tem alguns estados do Nordeste, né, do Centro-Oeste, mas 7, 7, 7, 8, praticamente todos os estados brasileiros tinham um representante. Então, você, dependendo da tabela, você jogava numa pá de cidade. Imagina a quantidade de viagens. Então, assim, como o Nahal cita a questão do campeonato, o início do campeonato de 77, tem um jogo bastante interessante nesse campeonato de 77, que para muita gente era a final antecipada, o Botafogo e Atlético. Lembrando que o Campeonato Brasileiro de 77 foi decidido entre Galo e São Paulo. Esse time do Atlético, meu camarada, o Atlético tinha perdido o Campeonato Mineiro, uma decisão muito maior, eu me lembro disso, né? O Revetra faz 436 gols nos jogos finais com o Galo, enfim. Mas a partir daí, o Atlético monta um timaço e quase que cria uma dinastia em Minas, e não só em Minas, né, no futebol brasileiro. Lembrando que o Atlético vai à final do Campeonato Brasileiro de 80 também, né, faz uma Libertadores bastante maneira, um jogo de desempate estranho com o nosso co-irmão ali, que o jogo não acabou. Quer dizer, era um time muito forte. E a imprensa colocava Botafogo e Atlético como virtuais campeões ou finalistas do Brasileiro. Caíram no mesmo grupo. E o Botafogo, lembrando, estava invicto, hein? Estava invicto. E o Botafogo e o Atlético estavam empatados. E tinha esse jogo no Maracanã. Então, para muita gente, era uma final antecipada. E esse jogo acaba 0-0. Pô, casa cheia, Maracanã, pô, arquibancada, meu irmão, cheio, lotado. A torcida chegou chegando. E foi um jogo que o Botafogo, se vence, famoso se, né? Se vence, ele dava um passo gigantesco para a classificação. Acabou empatado, 0-0 esse jogo. E, na sequência, mesmo o Botafogo fazendo 2 vitórias por mais de 2 gols de diferença, o que dava 3 pontos, o Galo acabou passando, meu amigo, porque o Galo tinha uma melhor campanha. Os dois fecharam empatados e o Atlético passou e o Botafogo deu adeus viola, mesmo invicto. Agora eu vou botar na conversa o meu brother Marcelão. Marcelo, o que você tem para agregar em relação a isso? Vamos pegar. É você mesmo? Tem um roteiro aqui. Não era nem você, meu camarada. É o Nahal, cara. É o Nahal que vai falar sobre um jogo. E é bem importante. Nahal citou que tem um co-irmão, que a mídia, né? A mídia botou muito forte esse co-irmão como também recordista. E Nahal lembra que o nosso co-irmão jogou com um time misto. Misto, para quem não se liga, é um time com uma pá de jogadores que não são titulares, jogadores até juniores. E existia uma certa controvérsia em relação ao jogo do Botafogo nesse ínterim. E o Nahal vai trazer um pouquinho desse jogo aí. O que aconteceu, Nahal? Exatamente. Acabado o Campeonato Brasileiro de 77, já no início de 78, o Botafogo começou a fazer uns amistosos, se preparando para o campeonato de 78. O Gil e o Rodrigues Neto já estavam na seleção e não disputou esse jogo que eu vou falar aqui agora, que é o jogo no dia 5 de março de 78, quando pela manhã, num domingo de manhã, às 11 horas da manhã, o Botafogo enfrenta o Uberlândia, lá em Uberlândia, né? E aí é o jogo, engraçado, né? Aí isso aí a mídia lembra, né? Dizem, o que eles falam? O Botafogo abandonou o jogo, saiu do campo, isso, aquilo, outro. Mas vamos lá. Esse jogo, ele foi um amistoso. O Botafogo ia receber a cota de 150 mil cruzeiros, né? E eu estou falando isso para vocês prestarem atenção lá no final do que eu vou falar do jogo. Então tem essa cota aí de 150 mil cruzeiros. E o primeiro tempo, o Uberlândia fez 1-0, gol do Odair, foi uma falha da zaga, fez 1-0 do Parco. Primeiro tempo foi 1-0, logo aos 25 minutos, e
Veio o segundo tempo. No segundo tempo, o Botafogo, ele empata a partida com o gol do Nilson Dias. Ele recebeu uma bola do Mendonça, empatou, mas logo depois, aos 13, logo depois, 19, por aí, o desempate. Só que o desempate foi um lance assim, o Gil, mas não o Gil do Fogão. O Gil do Fogão estava na seleção. O Gil, jogador do Uberlândia, ele acabou fazendo uma falta no Beto, lateral, e pegou a bola e tocou para o Ferraz. E o Ferraz simplesmente fez o gol. Só que o Beto ficou revoltado, partiu para cima do Gil, teve uma briga ali, pum, o juiz expulsou os dois e validou o gol. Validou o gol. Não deu falta, não, mas foi uma falta clara. Então os jogadores do Botafogo já ficaram invocados já com isso. Aos 30 minutos, o Odair do Uberlândia faz um terceiro gol, só que ele estava impedido e o juiz anula corretamente. Aos 35, o nosso Dé, numa jogada individual, faz o gol de empate, 2-2. Só que aí caiu um temporal, uma chuvarada, o campo ficou pesado, a bola de couro ficou pesada. E por volta dos 44, uma falta para o Uberlândia, cobrou a falta, a bola bateu na mão do Mário Sérgio. Uns dizem que a barreira estava dentro da área, ele estava na barreira. Outros dizem que a barreira estava fora da área. Os jogadores do Botafogo foram para cima do juiz, falar com o juiz, que não foi pênalti, a barreira estava fora, e aquele, né, um fala daqui, outro fala dali, o juiz não queria voltar atrás, Paulo César foi conversar com o Zagallo, e o Zagallo assumiu toda a responsabilidade e falou, sabe do que mais? Vou tirar o time de campo, não vai cobrar nada, vamos acabar com essa palhaçada aqui. E tirou o time e não foi cobrado o pênalti. O árbitro Hélio Corso, da Federação Mineira, ele esperou 15 minutos, deu a partida por encerrada. Mas aí é aquela máxima, né? Vale o que está escrito, né? E o que é que o árbitro colocou na súmula? Está aí. Resultado final, Botafogo 2, Uberlândia 2. Resultado final, 2-2. O Botafogo foi, depois pelo tribunal, foi multado em 100 cruzeiros e não receber a sua parte da renda, sendo que ele receberia o quê? 150 mil reais da cota, que a princípio o Uberlândia depositou em juízo na Federação Mineira, e no dia seguinte mesmo do jogo a Federação Mineira deixou à disposição do Botafogo. Então o Botafogo acabou recebendo essa cota que eu falei lá no início, de 150 mil cruzeiros. Então acabou que a partida é 2-2, está escrito na súmula e vale o que está escrito, não tem o que contestar. É o que está na súmula e o jogo foi 2-2. Antes de passar para o Marcelo, só lembrando o seguinte, o Botafogo já estava numa sequência invicta, salvo engano, era o 24º jogo da sequência, é isso, não? Isso, esse é o 24º. Então, era uma atração, né? O fato de estar invicto era uma atração, e o fato de você poder quebrar a invencibilidade era uma atração ainda maior. Então, a questão toda que envolve não é o simplesmente de você tem um pênalti ou não tem um pênalti. A questão vai ficar na história. Então, você acaba criando uma série de confusões, e o que foi colocado, e como o Narral cita bem, é o que vale o que é oficial. O que é oficial é a súmula do jogo, não é o que sai num jornal A ou B. É lógico que os jornais locais vão dar um levante para um lado, os jornais do Rio vão dar um levante para o outro. Aí você tira a dúvida onde? É no papel, aquele papelzinho oficial chamado súmula. Então, na súmula do jogo, o resultado final está lá, 2-2. Então, se foi legal, não foi legal, no sentido de uma atitude bacana, porra, cara, se você está se sentindo prejudicado e sentindo que o adversário está fazendo isso para poder se beneficiar e ganhar cartaz, aí, meu irmão, é questão de você questionar a atitude, beleza, mas o que é oficial está lá, está escrito no papel. Marcelo, vamos botar você na conversa aqui, vamos trazer o campeonato de 70. Eu queria falar de um jogo que eu fui lá em Campinas contra a Ponte Preta, e foi a única vez que eu fui de ônibus de torcida organizada, nunca mais ouvi. Quer dizer, meu pai foi, meu irmão tinha 13 anos, foi também, a gente foi no ônibus da Folgada do Russão. Você não imagina o que é aquilo. Não tem ideia. Quando eu cheguei lá, teve uma parada lá no centro de Campinas, eu achei assim, eu fiquei espantado
com a limpeza da cidade. Tinha umas cabines telefônicas de acrílico, assim, não era orelhão, era uma cabine mesmo. Não tinha nada escrito, rabiscado, arranhado. Fulana ama fulano, vai tomar não sei o quê. Opa. Não tinha nada, limpinho. Bom, a gente volta para o ônibus, e aí o que acontece, né? Os selvagens cariocas da folgada começam a jogar coisas nas pessoas na rua, assim. Meu Deus. Para machucar, mas copinho de plástico, aquele negócio, um para cá, para lá, já começou a criar antipatia. Aí vamos lá para o estádio cheio, era pequeno, e a torcida do Botafogo fica no córner, assim, numa curva, pela bandeirinha de córner. E foi um bom número a torcida do Botafogo, muito bom mesmo. Jogo muito difícil. Teve uma jogada no primeiro tempo pela direita, que o Cremilson cruzou, porque o Gil, como o Narral falou, estava na seleção já, nos amistosos e tal. O Cremilson cruzou. O João Paulo, até hoje eu não sei se ele fingiu que ia chutar ou se arrependeu de chutar, que está em má posição, deixou a bola passar. E aí o Nilson, sim, fez um corta-luz bacana, o Mendonça entrou e meteu para dentro. Uma confusão na saída, né? Talvez pelo mau comportamento da nossa torcida. Então, muita PM e tal e coisa. Teve, no ônibus em que eu estava, tinham 2 caras de torcida organizada do Guarani. Que maravilha. Escoltando a gente, e a polícia, né? Com moto, com carro, escoltando os ônibus. E os caras do Guarani satisfeitíssimos, né? Que a gente ganhou da Ponte Preta de 1-0, e falavam, vocês foram jogar lá no Pastinho. Eles chamavam o campo da Ponte Preta de Pastinho, porque eles tinham um brinco de ouro, né? Que era grande. Então, é isso. Foi daí que eu nunca fui viajar com o Botafogo de ônibus de torcida organizada. E olha, era folgado do Russão, hein? A jovem na época aí, então, pior ainda. Então, se você quer uma certa tranquilidade, é melhor não fazer isso, viu? Não vai numa dessas não, senão você pode estar roubado. Bom, então eu falei, sim, tinha uma coisa a acrescentar ao que o Edu falou do Botafogo e Atlético, né? Que nos tirou praticamente da final. 107.730 pagantes, Edu. Pagantes, tá, gente? Veio um priminho meu, mais novo, de Caruaru, Pernambuco, né, de lá de Pernambuco, e eu levei para o Maracanã, botei camisa do Botafogo, caramba. Ele ficou assim, e passou o tempo todo, lá em Pernambuco ele era Santa Cruz, né? Passou o tempo todo olhando para a arquibancada, aí falava assim, puxa, mas é muito grande. Eu falei, o nosso falecido Maracanã era enorme. Bom, então vamos continuar. Já falei do Botafogo e Ponte Preta, o que eu queria, e vamos chamar aqui o Edu para falar de um grande goleiro que, aliás, foi eleito nesse jogo contra a Ponte Preta o melhor em campo. Fala aí, Edu. Então, Marcelo me deu o gancho, porque é o seguinte, esse cara que eu vou falar rapidamente, ele eu poderia até dizer que seria, vamos dizer, a cereja do bolo de toda essa trajetória, porque esse cara representa, imagina, né, um time para estar invicto, ele depende muito do goleiro, né, invicto, você não perder os jogos, né, e quando esse goleiro ele passa toda a trajetória como titular, eu acho que precisa uma reverência por si só. Mas não é por si só, era um goleiraço, o Zé Carlos. O Zé era um goleiro, quem é da nossa geração, eu acho que é impossível não citar o Zé Carlos como um dos maiores goleiros que viu jogar. A pena que eu também, Marcelo. Para mim, eu vou mais além, hein? Até o advento Jefferson, porque eu não vi o Manga jogar no Botafogo, eu era muito criança, e o Manga, quando vazou, ele já, enfim, quando eu comecei a acompanhar, ele já estava no Nacional. Até o Jefferson
ele, para mim, tinha sido o goleiro que mais me impressionou no Botafogo. E o Zé, ele era acabou sendo o símbolo, na minha visão, acho que da nossa visão, o símbolo dessa trajetória, porque se um time passa invicto 52 jogos e tem o mesmo goleiro, imagina a importância desse goleiro para essa invencibilidade. E aí eu vou chamar de novo o Marcelo para a conversa, porque tem um jogo, né, Marcelo? Tem um jogo que esse goleiro, quando ele surge, chamaram ele de goleirinho, porque ele entra no Botafogo e Flamengo e, porra, pega uma bola do Zico inacreditável. Esse goleirinho faz um negócio... Diz aí. Espetacular. O jogo foi contra o Corinthians no Maracanã. Eu também fui. Era mais perto que Campinas. Eu vou fazer o quê? Eu vou, né? E foi o 43º jogo da nossa invencibilidade. Começou com 1-0 Rui Rei. Rui Rei era o cara que jogou na Ponte Preta na final de 77 contra o Corinthians. O Corinthians foi campeão, depois de tanto tempo. E no ano seguinte foi pro Corinthians. Aí o Rui Rei fez um gol aos 4 minutos de jogo. No segundo tempo, o glorioso Cremilson, aos 13 minutos, depois de uma confusão na área do Corinthians, pum, mandou uma bala no canto do Jairo, que era o goleiro do Corinthians, a bola entrou. E aí o Botafogo começou a jogar bem, tal. Mas teve um vacilo da defesa, uma hora, segundo os jornais, aos 28, 29 minutos, por aí, do segundo tempo, estava 1-1. O Romeu entrou sozinho pela ponta esquerda. O Zé Carlos fechou o ângulo, né, a trave direita dele. O cara fazer o gol, mas o cara rolou, assim, mais ou menos na marca do pênalti, ali para o Rui Rei, com o Zé Carlos na trave direita, cara. O Rui Rei, gol, né? Empurrou lá no canto esquerdo. O Zé Carlos voou, cara. Voou e não espalmou. E segurou a bola. Foi um voo. Foi uma das maiores defesas que eu vi um goleiro fazer. Entendeu? Porque o Romeu, o Zé Carlos fechou certo o canto do Romeu, para não chutar ali na trave direita. E o Romeu veio bem aberto pela ponta esquerda. Só que rolou para dentro do Rui. O Rui, se eu não me engano, não me falha a memória, ele tocou no canto, já ia levantar o braço para comemorar o gol. O Zé Carlos apareceu com um raio e vral. Catou. Foi uma defesa espetacular que depois, graças à grande defesa do Zé Carlos, o Mendonça foi lá aos 33, teve pimba, 2-1 Botafogo, com a grande trinca Zé Carlos, Mendonça e Cremilson, que fez um gol aí. Tá? E o Cremilson, você já tinha citado, vocês já tinham falado do Cremilson aí nessa trajetória, né? Que ele estava substituindo o Gil e tal, na seleção e tal. Cara, esse jogo eu não fui, mas eu me recordo que eu vi depois, eu não sei se videotape ou os gols, e eu vi essa defesa. Só que Marcelo tem, obviamente, a imagem dessa defesa em loco. E, cara, e depois tem uns comentários, só terminando que disseram que. Eu não sei se o Marcelo lembra desse detalhe, que o Rui Rei, quando recebe, ele está de costas e vira, assim, ele é como se ele girasse para bater, para o goleiro é a pior situação, né? Porque tu não sabe qual é a posição do maluco. E que o Zé ia para um canto e resolve voltar, e só as pessoas falam pra caramba dessa defesa espetacular de um goleiro incrível, para quem não se liga, sofreu um acidente gravíssimo no início de 79, um acidente de carro, né? Teve um problema nas duas pernas, mas uma das pernas correu o risco até de perder a perna, e ele fica 1 ano sem jogar futebol, volta, infelizmente acaba não voltando para jogar o Botafogo, ele é emprestado, segue a carreira, mas, cara, com certeza esse acidente abreviou demais a carreira de um goleiro que era, papo de seleção, fácil, Copa do Mundo, fácil, né? Enfim. Aliás, foi para o Campo Grande e fechou o gol contra a gente. 84. Contra o Corinthians, os jornais, não todos, né, mas os jornais que elegem o melhor em campo, elegeram de novo o Zé Carlos como melhor em campo, como da Ponte Preta que eu falei. O Zé era demais, o Zé era incrível. Bom, passando esse jogo contra o Atlético,
Com o Atlético, estou com o Corinthians. Vamos dar um saltinho de leve, bem de leve, que isso aí já é campeonato de 78. O Botafogo invicto, hein? Continua invicto, ele não perde um tempão, que a gente já está até cansado aqui, e o Botafogo não perde. Aí vai ter um jogo importantíssimo contra o Palmeiras pelo campeonato ainda de 78, e o Narral vai contar um pouquinho dessa história aí. Então, esse jogo contra o Palmeiras estava valendo uma vaga para a próxima fase, né? A fase decisiva das quartas. O Grêmio do grupo já estava disparado, já estava classificado, e a segunda vaga ia ficar entre Botafogo e Palmeiras. E Botafogo e Palmeiras não tinha ida e volta, não, tá? Aqueles campeonatos antigos, tinha o grupo e jogava só uma vez. E aí foi o jogo no Pacaembu. Ou seja, tudo para o Palmeiras, né? E começa o jogo, já faz 1-0. 1 minuto, Jorge Mendonça de cabeça, cruzamento, e ele meteu a cabeça e fez 1-0. Então, tudo indicando que o Palmeiras ia se dar super bem, só que não. O Botafogo, ele pega as rédeas do jogo. No primeiro tempo, o Palmeiras tenta só na base do contra-ataque, né? Tem 2 chances, e o Zé Carlos faz uma grande defesa no chute do Silvio. Vem o segundo tempo, o Botafogo empata logo no início com o Dé e corre atrás, domina todo o jogo. Interessante é que no primeiro tempo o Botafogo estava centralizando mais o jogo, e no segundo tempo ele partiu mais para as laterais. E mais interessante também que não fez mudança de jogador, apenas mudança tática. E os mesmos 11 jogadores que iniciaram a partida terminaram a partida. Só que o Botafogo voltou mais pelas laterais e o Mendonça mais enfiado. O Botafogo então empata logo com o Dé. Tem várias chances, até os 15 minutos, uma sequência de 10 minutos, 2 bolas na trave, o João Paulo, cara mandou a bola por cima, e lá aos 40 e pouco, 41 minutos, o Botafogo vira. João Paulo, o Dé dá o passe para o João Paulo vai, pum, gol, 2-1, aquela vibração. O Botafogo fica na frente no grupo, né, tendo tudo para se classificar, tendo pela frente no meio de semana o Grêmio. O Grêmio, o Botafogo ia enfrentar, e o Grêmio já classificado já para outra fase, já mais tranquilo, mas o Grêmio estava jogando bastante, estava jogando muito também aquele campeonato. Então o Botafogo chega a essa marca histórica, e inclusive a revista Manchete faz uma reportagem, porque ele já vinha falando dessa invencibilidade, e aí faz uma reportagem dizendo assim: finalmente, agora sim, passou a Desportiva Ferroviária. Agora sim, é recorde nacional, 52 jogos invictos na sequência, recorde brasileiro. Então, esse jogo com o Grêmio. Esse jogo com o Palmeiras era um jogo que para o Botafogo era absolutamente fundamental. Como o Narral citou, era uma briga direta entre os dois. E quando o Botafogo vence o Palmeiras, ele fica a cavaleiro na situação. Ele continuava invicto, 52 jogos, aquela coisa toda. Pegava um time que já estava classificado, que era o Grêmio, no Maracanã. E aí, antes de eu passar a bola para o meu brother Marcelão, que ele vai dar um levante aqui dos principais goleadores dessa trajetória, é só lembrar o seguinte: esse jogo contra o Grêmio, que eu vou citar depois dessa passagem do Marcelo, ele vai acabar encerrando esse ciclo, né? Então, tudo que se abriu de perspectiva para o Botafogo, num jogo que para muita gente, como eu citei o Botafogo e Atlético, de 77, que aquele jogo praticamente era visto como uma decisão do campeonato, porque eram vistos como os 2 dos principais times do campeonato, esse Botafogo e Palmeiras era visto como praticamente a decisão do grupo. E aí classificaria o time para a sequência do Campeonato Brasileiro. Diz aí, Marcelo, dá um apanhadão geral dos goleadores. O Mendonça, né, que é outro cara que a gente tem que citar sempre, que era um jogadoraço, nessas 52 partidas invictas, ele foi o artilheiro, com 23 gols. Em segundo, veio o Nilson Dias, com 18, mas ele fez mais gols em 77 do que em 78. Em terceiro, Dé, com 17.
Só no Brasileiro de 78, o Dé fez 15. Então. Em quarto, o Gil, que jogou pouco, de 78, né? Com 9 gols. Em quinto, por isso que eu queria chegar no quinto, uma menção honrosa ao sensacional, isso é sarcasmo, viu, galera? Cremilson. De novo, hein? Mais uma vez citado, hein? Deu um monstro. Fez 5 gols no Brasileiro, 78, inclusive aquele contra o Corinthians, que eu falei, contra o Noroeste, contra a Juventude, contra não sei quem, Guarani. Então, o Cremilson aí fez um golaço contra o Sergipe, que eu estava no Maracanã, faz 5-1. Acho que foi o último gol, se eu não me lembro. O Cremilson saiu driblando, ele estava possuído. Ele saiu driblando uns 4 caras dele, me mandou. Eu falei, cara, que isso? É o Cremilson? Era o Cremilson. Entendeu? Que estava no lugar do Gil, que estava lá na Copa. Entendeu? Então, eu queria menção honrosa ao glorioso Cremilson, que terminou em 5º lugar na artilharia da nossa grande série invicta. Olha isso, cara. E o Cremilson, né? O Cremilson a gente até brinca e tudo, mas assim, o Cremilson, o grande problema, né, que o Cremilson foi vestir a camisa 7, né, cara, que vinha uma dinastia de ponteiros espetaculares, e quem não viu o Cremilson jogar, parecia que o Cremilson era um jogador qualquer nota, né? Ele não era qualquer nota, ele só não estava no nível dos caras que vieram antes, mas ele foi um jogador importante, tanto que o Marcelo cita. Bom, até do Gil, né? Exatamente. Que estava em Copa do Mundo, né? Exatamente. Bom, aí o que acontece? Como a gente citou o jogo com o Palmeiras, e, 52 jogos invictos, né? Houve uma entrevista do Dé bastante interessante, que o Marcelo lembrou em um dos episódios, após esse jogo contra o Palmeiras, que o Dé falando assim, agora sim o time jogou legal, porque muitas vezes estava preocupado em não perder o jogo e tal. E essa ideia premonitória do Dé, né, que após esse jogo contra o Palmeiras, dizendo, agora sim o time jogou para frente, tem que parar de pensar nessa tal de invencibilidade, aquela coisa doida. E no jogo seguinte a invencibilidade vai para o saco. O Botafogo precisava, se ganhasse do Grêmio, ele ficaria com a faca, o queijo, o pratinho, o guardanapo, né, nas mãos para poder se classificar. E foi um jogo muito louco, cara. O Botafogo perde esse jogo para o Grêmio por 3-0. Eu vou falar aqui um lancezinho. Eu não vi o jogo, não passava o jogo ao vivo para a gente aqui no Rio, mas o que eu fiz? Eu assisti a esse jogo sem saber o resultado. A gente tinha uma prática, isso lá em casa, né? Meu pai passou isso para a gente. Eu ficava sem saber o resultado, não saía de casa, fechava a janela para não ter, ver negócio de grito e tal. Eu assistindo, sei lá que horas passou o videotape, eu olhando para aquela bagaça, 3-0 para o Grêmio, a invencibilidade indo para o saco, e juntamente com a invencibilidade, a classificação, né? Porque ainda restava um jogo para o Botafogo. O Palmeiras empata, enquanto o Botafogo perde para o Grêmio, o Palmeiras empata, salvo engano, com o Internacional, e aí os dois vão para a última rodada, o Botafogo tinha que secar o Palmeiras. Se o Botafogo ganhasse a mais de 2 gols de diferença, ele faria 3 pontos. E chegou a abrir 2-0 no São Paulo, né, Marcelo? Chegou a abrir 2-0. A metade do primeiro tempo estava 2-0 já. Pois é, mas aí o São Paulo... no alto-falante, né? Gol do Palmeiras contra o Grêmio lá. O segundo tempo meio desanimado. E tomou um gol até do São Paulo. Fez 2 pontos só. Fez 2 pontos. E aí depois o Grêmio empata, se não me engano, né? Foi 1-1. Empata, no finalzinho. No finalzinho empata. 3 pontos, estava classificado. Estava classificado, entendeu? Então é aquele tal negócio, né, cara? Você tem que acreditar até o fim, porque, se o Botafogo tivesse com aquela mentalidade de, cara, vamos fazer o nosso aqui, vamos tentar passar o carro, e então ganharia de presente, né? Ganharia a classificação, porque o Grêmio empataria o jogo. Então, para a gente fechar esse nosso ciclo aqui, lembrando, né? Olha como as coisas são curiosas. O Botafogo passou 2 campeonatos praticamente inteiros, o de 77 completinho, eliminado invicto, e passou de 78 para perder na penúltima participação, no seu penúltimo jogo, e nesses 2 anos não ganhou nada. Esse é o ponto, né? O Dé premonitoriamente falando e tal, só que acabou sendo um negócio
bastante rápido, né? Quando ele cita essa questão, no jogo seguinte o Botafogo perde. A gente quis trabalhar esse tema para vocês por duas razões. Primeiro, porque é um tema destacável demais, né? Você passar 52 jogos invictos é uma coisa muito difícil. Passar invicto, né, dos 52 jogos, é muito difícil de acontecer. Ainda mais naquela época, seria até mais difícil. Por que seria mais difícil? Pela questão das viagens, né? Era muito complexo você viajar o Brasil inteiro, 2 campeonatos estaduais. Imagina o nível de complexidade, você pegando times fortíssimos de Rio, os clássicos, né? Mais times de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas. Né? No campeonato de 77, o Botafogo jogou com o Galo e com o Cruzeiro. Então, assim, e você manter essa invencibilidade. Então, esse era o primeiro ponto que a gente queria falar. E o segundo é porque sempre existe uma forma de tentar descaracterizar e desvalorizar. E o Narral traz para vocês a reprodução da súmula do jogo Botafogo e Uberlândia, e possivelmente o nosso co-irmão não tem a súmula do jogo que ele jogou com o time misto, porque provavelmente não tinha nem súmula, aquela bagaça, provavelmente foi num papel de pão que eles escreveram o nome dos jogadores, e aí conta para a estatística. Aliás, arrumaram amistoso pra caramba para poder chegar ali, chegar junto. Rapaziada, eu acho que é isso. Mais alguma coisa, Marcelo? Não, para mim tá bacana. Narral, mais alguma coisa para citar? Não, tudo certo. Aquele negócio, né? 52 jogos, sendo que 42 do brasileiro. Isso aí, olha, isso já tem 47 anos, acho que vai passar mais 47, isso aí nunca não vai ser superado mesmo. Pode crer, 10 amistosos ali, 10 amistosos, tá, gente? Só 10 amistosos. Não, tem estadual, tem estadual. Estadual, são 9 amistosos. São 9 amistosos. 9 amistosos? 8. Não, 8 amistosos, porque tem empate com a Portuguesa e o Botafogo ganhando Olaria, se não me engano. Exatamente, 8 amistosos. 8 amistosos. Está arriscado na outra lista ser o contrário, né? Ser 8 jogos oficiais e 52. Galera, então é isso aí. A gente espera que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade, agrega nos comentários. Se você viu os jogos também, chega junto com a gente. Rapaziada, é isso. Botafogo História. Até o próximo tema. Estamos juntos e lembre-se, segunda-feira tem live. Live anterior foi muito maneira, a galera participando. Chega junto com a gente. É isso aí, fiquem bem. E o sininho. Cadê o sininho, porra? Eu também esculachei o negócio. Vai lá, Marcelo. É esse aqui. É o sininho. Este é o som dos que não perdem. Clica no sininho, se inscreve no canal para receber grandes novidades do passado. Você vai gostar. Isso, tá? Dá aquele famoso like para fortalecer, isso ajuda bastante a divulgação do canal, compartilha com seus amigos, convida o cara para participar também. Vamos nessa, gente, até a próxima, fiquem bem, se cuidem. Valeu.